Salve minha tropa, vocês estão bom? Espero que sim. Hoje trouxe a parte 2 da série. Flores são iscas. Espero que vocês gostem. Ah, e se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Também hype esse vídeo, ajude o canal a crescer. Fazendo tudo isso, o YouTube mostra meu canal para mais pessoas e é totalmente de graça. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A serra elétrica tremia em suas mãos, mas parecia inútil diante da paralisia que tomou conta de seu corpo. Lee Yon estava imóvel. No instante em que seus olhos encontraram os do homem que, calmamente, enterrava alguém vivo, a pergunta veio como um sussurro sufocado pela incredulidade. Ele é um assassino? É? O corpo que ele empurrava para a cova não mostrava qualquer sinal de vida. Você não deveria correr? Algo dentro dela perguntava, mas o medo já a mantinha enraizada no chão. O brilho frio da lâmina refletia em seu rosto, exalando uma frieza aterrorizante. E então, num surto de coragem que ela própria não saberia explicar depois, Lee Yeon golpeou o homem com toda a força que possuía. O som de algo se partindo e o impacto seco cortaram o ar. Aquele foi o primeiro encontro dela com o paciente misterioso, o homem que estivera em coma por 2 anos, preso em um estado vegetativo. Antes disso, o dia parecia comum. O luar filtrava-se por um céu denso, coberto de nuvens. Sob ele, numa floresta isolada, o som de uma serra elétrica ecoava. Era como cena de um filme de terror. Galhos voando, sombras se agitando. Ali, de pé diante de uma árvore, estava Lee Yeon, mas o clima sombrio era apenas cenário. O que parecia um ato sinistro era, na verdade, ela podando galhos. Um mal-entendido. Com satisfação, ela observava o resultado do trabalho. E então, para concluir, injetava algo no tronco da árvore. Uma espécie de suplemento. Você devia estar com fome, não é? Beba tudo agora, dizia com doçura. Logo em seguida, refletia. Por que será que o dono deste lugar deixou vocês assim? Ele realmente não valoriza a vida. Agora só preciso verificar as árvores mais ao fundo. Amanhã eu volto. Até ali, tudo seguia dentro da normalidade. Lee Yeon foi ao hospital, conferiu contas atrasadas, observou a árvore que havia operado. Isso. Você está reagindo bem. Discutiu com um cliente inadimplente há mais de um mês. Espere. Só um instante. Não desligue. Ah! Desligou de novo. Depois do expediente, decidiu checar as árvores abandonadas na montanha. E foi ali que a rotina terminou. Um grito cortou o silêncio da floresta. Poupe a minha vida. Eu conto tudo, tudo. Uma figura encapuzada respondeu com voz firme e cruel. Errado. Aqui, você deveria implorar para morrer. O show está apenas começando. O homem no chão, desesperado, implorava, mas não havia piedade na cena. Lee Yeon, escondida, observava atônita. Que cena é essa? A figura sombria já manuseava uma pá. Com movimentos decididos, começava a cobrir a cova. Aquilo era um assassinato. Frio, direto. Preciso chamar a polícia. Tenho que ligar rápido. Mas, ao se mover, um galho seco traiu sua presença. O estalo reverberou como um disparo. O homem parou. Seu corpo se virou lentamente. Droga! Quem diabos é agora? Em choque, Lee Yeon balbuciava mentalmente. Havia mais um cadáver? O que é isso? Ele é algum tipo de assassino profissional? Será que fui descoberta? O que eu faço? Se eu me mexer, ele vai olhar para cá. O pânico a inundava. O que eu faço? O que eu faço? E então ele olhou diretamente para ela e disse com voz cortante: Você não deveria correr. Foi o estopim. Ela correu. Correu com o desespero de quem já pressente o fim. O homem a observava, imóvel por um instante, antes de deixar escapar uma risada seca. Em seguida, partiu em perseguição.
Enquanto fugia, conseguiu ligar para a polícia. Sim, aqui é a delegacia de Huayang. Na montanha atrás do Hospital Spruce. Tem alguém enterrando pessoas? Venham rápido! Tem certeza de que é uma pessoa? Sim, tenho certeza. São duas pessoas. Primeiro, mantenha a calma. Qual é o seu nome? Meu nome é Sou Lee Yon. Mas eu estou realmente correndo risco de vida, moço. Tudo bem. Vamos enviar uma viatura agora mesmo. Se for trote, você vai ter que pagar multa. Sim, sim! Rápido! Por favor! Mas quando pensou estar perto de escapar, algo se enrolou em seu pescoço. O assassino a havia alcançado. O celular escapou de suas mãos, caindo com um baque abafado no chão. A figura sombria, com um sorriso enviesado e voz carregada de ironia, aproximou-se lentamente. Ei, você deixou isso cair. Precisa tomar mais cuidado. Lee Yeon mal ouvia. Seus pensamentos uniam como uma tempestade. Então é assim. É assim que tudo termina? Eu vou morrer desse jeito. Minha vida inteira. Tudo o que quis foi viver discretamente, sem causar problemas, sem me destacar. E eu estava finalmente conseguindo isso. Mas agora, nas mãos de um assassino como esse, não. Eu não vou morrer. E num impulso visceral, ela reagiu. Um golpe certeiro. O impacto estalou no ar e respingos de sangue foram lançados em todas as direções. Ela própria mal conseguia acreditar no que acabara de fazer. Com os olhos marejados, encarava a silhueta do homem à sua frente. Algo tremia em suas mãos, mas ela não sabia dizer se era medo ou força. Então, no instante seguinte, outro golpe. O assassino foi atingido na cabeça por uma pedra, lançada com força por alguém que surgiu como uma sombra inesperada. Era o homem que, até pouco tempo atrás, parecia estar morto. Salvou-a no último segundo. Lee Yeon ficou imóvel. Surpresa demais para dizer qualquer palavra, o assassino cambaleava, perdendo a consciência. Murmurou, quase num lamento. Droga! E então caiu. O corpo desapareceu entre as pedras ao despencar de um penhasco. A protagonista apenas observava. Olhos arregalados, respiração suspensa. Não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. O homem, seu salvador, não disse uma palavra. Simplesmente fugiu, correndo pela escuridão e deixando-a sozinha naquela floresta. Confusa, assustada, ela balbuciou. Quem era ele? E então, como se uma ficha tivesse caído tarde demais, aquele homem seria meu paciente secreto. O mesmo paciente que está há 2 anos em estado vegetativo. A cena muda. Agora, Lee Yon está diante de um homem velho, envolta por um ambiente mais cotidiano, mais calmo. Ela está com prisão de ventre, diz com naturalidade. O velho, confuso, não entende de quem ela está falando. Ela não está conseguindo defecar direito e esclarece. Seja pessoa ou planta, excretar é muito importante. Então encara o homem com seriedade e pergunta: o senhor conhece aquela sensação de alívio depois de ir ao banheiro? 2 crianças, que brincavam de bola ali perto, pararam para ouvir a pergunta. O homem, sem saber onde enfiar a cara, apenas desviou o olhar, claramente desconcertado. Doutora, disse ele, tentando mudar o assunto. Essa árvore é o símbolo da nossa escola. Representa a vitalidade dos alunos. Por favor, salve-a. Ela assentiu com firmeza. Deixe comigo. O processo de cura não é difícil. Em resumo, continuou, analisando a árvore. Ela está se alimentando, mas não consegue excretar. Está constipada. É como o amor. O velho a observava com um sorriso falso, ocultando más intenções. Essa médica de árvores é tão ingênua. Vou deixá-la empolgada arrumando essa árvore. Depois vou ferrá-la de novo. Vou pedir reembolso do tratamento e ainda exigir uma indenização. De qualquer jeito, vamos cortá-las
então que sirvam para algum benefício. Mas Lee Yon não era tão ingênua quanto ele imaginava. Virando-se repentinamente para ele, perguntou: Mas, senhor diretor, o que foi enterrado aqui? Ele, pego de surpresa, mal conseguiu responder. Ouvi dizer que a escola passou por uma reforma recentemente. Ela continuou: Azulejos? Cimento que sobrou? Sacos de cimento, talvez? Ou tudo isso? Quando entram em contato com água, endurecem como pedra, e misturados à terra, impedem o crescimento das plantas, fazem com que fiquem doentes, suas raízes apodrecem. O velho tentou desconversar. Mas, do que você está falando? Ela o encarou nos olhos e disse sem hesitar. Ficou feliz por economizar no descarte do entulho, não ficou? Vou denunciar isso à prefeitura. Agora vai ter que pagar muito mais. E finalizando com a mesma convicção que a movia desde o início. Como eu disse, seja humano ou planta, a excreção é algo realmente importante. Após dizer o que precisava, ela se despediu com firmeza. O homem, ainda visivelmente nervoso, tentou impedi-la. Sua voz tremia, mas ele insistia. Ei, doutora, por favor, escute o que eu tenho a dizer. Acho que houve algum mal-entendido. Mas ela já havia tomado sua decisão. Se eu simplesmente for embora assim... Com certeza, pensou ela, com o olhar endurecendo. Eles vão continuar achando que podem se safar. Ele ainda tentava argumentar, tropeçando nas palavras. Doutora, você quer acabar com o hospital de vez? Lee Yon parou. Voltou-se para ele e declarou com voz firme. Sou uma médica que representa as árvores. Seus olhos brilharam com determinação enquanto se aproximava mais uma vez. Sou excelente em salvar meus amiguinhos, mas também sei muito bem como ser cruel, se for necessário. Principalmente com pessoas como o senhor. Com um leve sorriso, estendeu o cartão de visita do seu hospital. Já pilotando sua moto, sentia a adrenalina pulsar enquanto a cena anterior ainda ecoava em sua mente. De todo modo. Só porque sou uma médica mulher, eles acham que podem me subestimar e bancar os durões. Já estou calejada de lidar com esse tipo de homem por aqui. E então, o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz soava apressada. Doutora, se você não chegar em 5 minutos, vou arrombar a porta do segundo andar. Ela quase perdeu o controle da moto ao ouvir aquilo. A voz continuava, impaciente e ansiosa. Eu ouvi de novo. Tenho certeza. Alguma coisa fez barulho lá no segundo andar. Ainda tentando se recompor, Lee Yeon respondeu com a voz trêmula. Seu chefe, foi engano. Não tem som algum em um quarto vazio. Por favor, não faça isso. Mas já era tarde. A resposta do outro lado foi definitiva. Doutora, me desculpe, mas já chamei o chaveiro. Ela gritou em desespero. Não! E espere, chefe. Eu chego em 5 minutos. Não, em 3. Até lá. De jeito nenhum abra essa porta. E, sem dar tempo para réplica, desligou o telefone. A cena então muda. Na casa dela, a chefe aguardava na companhia de um chaveiro. O homem segurava suas ferramentas, pronto para agir. Posso arrombar agora? Perguntou ele, já com a mão na maçaneta. A mulher assentiu com um suspiro. Sim, pode abrir essa porta. Mas Lee Yon já havia deixado o aviso. Um que talvez chegasse tarde demais. Chefe, não abra o segundo andar de jeito nenhum, porque lá vive uma planta muito perigosa. Do lado de fora, Lee Yon chega em disparada. Ela salta da moto, retira o capacete com pressa e corre para dentro de casa, subindo as escadas como se cada segundo fosse vital. Lá em cima, o chaveiro já estava prestes a arrombar a porta do segundo andar, sob o olhar impaciente da chefe. No último instante, Lee Yeon intercepta a ação.
ofegante. Desculpe, senhor. Vamos pagar todos os custos do serviço. Por favor, só vá embora. Sério, me desculpe, diz ela, tentando manter a calma enquanto bloqueia o acesso à porta. A chefe, desapontada, resmunga. Quase consegui. Que pena. E com um sorriso forçado provoca. Depois de tanto tempo, você ainda não confia em mim? Mesmo se tivesse escondido barras de ouro aqui, eu não roubaria. Lee Yeon apenas pensa, na verdade. Até preferia que alguém tivesse roubado. Em voz alta, rebate. Mesmo que você abra, é só um quarto vazio. Mas a chefe não se convence. Então, me deixe ao menos sentir o ar desse quarto vazio. Lee Yeon hesita. A ventilação é ruim. Faz mal para a saúde. Mas por dentro, seu pensamento era outro. Se ela realmente entrar, minha vida estará em risco. Você é uma péssima mentirosa, diz a chefe, desconfiada. Enquanto isso, algo desperta em Lee Yeon. Uma lembrança, uma presença. Aquele homem. A cena muda. O homem em questão acende um cigarro. O rosto iluminado pela brasa. Lee Yeon o encara, assustada, sem entender onde está. Sua última memória. As montanhas atrás de sua casa. O som repentino de carne sendo cortada a faz estremecer. Ela está em um açougue. Pendurados por ganchos, os corpos inertes de porcos a cercam. O que é isso? O que está acontecendo? Pensa ela em pânico. O homem fala, com calma sinistra. Aquele que você quase matou na montanha era meu irmão. A mente de Lee Yeon dispara. Irmão? Então esse homem é irmão daquele assassino? Ela tenta se explicar, apavorada. Ei, com licença. Acho que houve um engano. Eu agi em legítima defesa. Não fui eu quem deixou o seu irmão daquele jeito. Na verdade, foi ele quem tentou matar alguém primeiro. Ele estava enterrando uma pessoa. O homem dá um sorriso frio. E o que tem de mais em enterrar alguém? Ela o encara paralisada de medo. Não consegue acreditar no que ouviu. Ele continua, com um tom quase indiferente. Ele estava se divertindo. E foi interrompido. É claro que ficou irritado. Você sabe que tipo de pessoa ele é? Foi nesse instante que Lee Yeon entendeu. Estou ferrada. Essa pessoa não tem senso de certo ou errado. Ela tenta racionalizar, implorar. Eu juro que não fiz nada. Eu só fui à montanha cuidar das árvores. Não fui eu, foi outra pessoa. A pessoa que estava sendo enterrada viva se levantou de repente e atacou por trás com uma pedra. É verdade. Mas, na ânsia de se defender, fala demais. Claro, eu também tive que me defender com a serra, mas... O homem a interrompe. Meu irmão tem a audição aguçada. Não é burro a ponto de não perceber um ataque por trás. O terror cresce dentro dela. O que eu faço? Preciso sair daqui. De qualquer jeito. Como? Como diabos eu vou sair daqui? O homem, então, olha direto em seus olhos e diz com frieza. Senhorita Lee Yeon, seja com uma pedra ou uma serra. Para mim, tanto faz quem está certo ou errado. De qualquer forma, não é difícil fazer de você a culpada perfeita. Depois de ver meu irmão virar praticamente um vegetal, tudo o que quero é que alguém pague pelo que aconteceu. Vegetal? Ele ficou em estado vegetativo? Aquele assassino acabou para mim. Não tem como sair viva daqui, pensa ela, sentindo a esperança escorrer pelos dedos. Mas então ele muda de tom. Em vez disso, quero propor um acordo. Se a senhorita Lee Yeon for esperta, poderá sair daqui completamente a salvo. Ela pergunta, hesitante. Acordo? Que bom que você entende rápido. Responde ele, arremessando um papel sobre a mesa, bem à sua frente. Enquanto uma terceira pessoa surge e começa a libertá-la das algemas, ela esfrega os pulsos marcados. O homem completa.
Eu vou encontrar o verdadeiro culpado e colocá-lo no seu lugar. Em troca, você vai cuidar do meu irmão até lá. De preferência, sem deixá-lo sair de Huaido. 2 anos depois, à meia-noite em ponto, o som de um relógio ecoa em um quarto silencioso e mergulhado na escuridão. Alguém sobe lentamente as escadas e abre a porta do segundo andar. É Lee Yeon. Ela entra no cômodo onde um homem permanece imóvel há 2 anos, preso a aparelhos que sustentam sua vida. Seu estado vegetativo é inalterado, como se o tempo tivesse parado para ele. Ela o encara, com um olhar vazio. Esse homem continua dormindo, como uma planta, trancado no segundo andar desta casa. Em 2 anos, a única informação que consegui foi o nome dele, Kwon Chai-woo. No dia seguinte ao incidente, a cena do crime já estava impecavelmente limpa. A polícia, em vez de investigar, me multou por denúncia falsa. O segundo andar foi construído do dia para a noite, assim que assinei aquele maldito contrato. Equipes médicas estão de prontidão em Huaido só para cuidar dele. Tudo em volta. Exala aquela atmosfera típica de quem tem poder. Dinheiro. Influência. As palavras que ouvi naquele dia não foram um blefe. Não é nada difícil fazer de você a culpada perfeita. Em outras palavras, enquanto o verdadeiro culpado não aparecer, sou obrigada a manter esse homem aqui, nesta ilha, como se eu fosse a carcereira de um monstro adormecido. Ela caminha até a cama, mais perto, e observa seu rosto inerte. Então, por favor, Sr. Kwon Chai-woo, não acorde. Você não pode acordar, para que eu possa continuar vivendo. Em paz. Por favor, não acorde. Todos os dias. Eu rezo por isso. Mas algo muda. Um movimento sutil, imperceptível aos olhos desatentos. Um dedo se contrai. Fraco, mas real. O pesadelo que Lee Yeon mais teme está prestes a despertar. Cena. Manhã ensolarada em Huaido. Lee Yeon estava cuidando de suas tarefas quando ouviu alguém chamá-la. Era sua chefe, a excêntrica e animada senhora Chuja, que a aguardava com um sorriso maroto no rosto e uma foto na mão. Veja só isso, Lee Yeon. O filho da empresa de paisagismo Soli. Que tal, hein? Disse ela, animada como uma adolescente. Lee Yeon lançou um olhar vazio para a imagem, sem demonstrar qualquer interesse. E respondeu com sua típica frieza. Chefe, esse seu novo interesse amoroso não é jovem demais? Dá facilmente para ser seu neto. Mas Chuja soltou uma risada. Não é para mim, sua boba. É para você. A expressão de Lee Yeon congelou. O quê? Dizem que o filho da Soli voltou da Europa só para conhecer alguém? Se isso não é uma oportunidade, então o que é, hein? Com uma expressão meio torta, Lee Yeon arqueou a sobrancelha. Oportunidade. De quê, exatamente? A chefe cruzou os braços, séria de repente. Ora, você sabe muito bem. Se continuarmos assim, nosso hospital não vai durar muito. Já perdemos todos os grandes contratos para o hospital Dongseo. Aquela frase atingiu Lee Yeon em cheio. Ela ficou em silêncio, cabisbaixa. Chu Já continuou. Ultimamente só conseguimos serviços pequenos em jardins e centros comunitários. Enquanto o hospital Dongseo, com suas trapaças, vem crescendo sem parar. Eles são afiliados ao Departamento de Agricultura e Biotecnologia da Universidade Dongseo. O Hospital Dongseo havia chegado em Huaido com força total, erguendo um prédio de 5 andares como cartão de visitas. Com propostas agressivas nas áreas de paisagismo, viveiros, construção e agricultura, absorveram todos os contratos da região. Mas antes que Lee Yeon pudesse mergulhar mais fundo nesse pensamento incômodo, foi interrompida.
Entendeu agora o que está em jogo? Disse Chuja, séria. Temos que recuperar os contratos que perdemos. Lee Yeon respirou fundo. Por um momento, quase relembrou algo que fazia de tudo para esquecer. E como exatamente pretende fazer isso? A chefe, sem hesitar, voltou a mostrar a mesma foto. Com isso aqui, já consegui um convite para você. Vá tomar um chá com ele e se apresente. Mas Lee Yeon recuou imediatamente. Eu não vou. E por quê? Porque não sou uma aproveitadora. Essa sua ideia é muito suspeita. Chuja suspirou alto, indignada. Mas que absurdo! Que drama é esse? Logo em seguida, se recompôs com um sorriso mais sereno. Lee Yeon, você nem tem perfil, nem personalidade para ser uma aproveitadora. Vai lá, se apresente. Só deixe que ele veja o seu rosto. Lee Yeon hesitou. Depois perguntou com desconfiança. Como você soube que o filho da Soli voltou? E esse convite? De onde saiu? Foi o velho da Soli que me contou. Respondeu Chuja com naturalidade. O quê? O próprio presidente? Por que ele contaria isso a você? Como por quê? Ora, eu e ele já fomos muito próximos. É claro, disse ela, lançando um olhar sugestivo. Lee Yeon imediatamente ficou corada. Senhora Chuja. Chuja se aproximou e disse com firmeza. Entenda uma coisa, Lee Yeon. Um bom parceiro não aparece por destino, e sim com estratégia. Você pode viver se alimentando do melhor, mas a vida é curta. Se continuar assim, só restarão migalhas apodrecidas no final. Lee Yeon, já desconfortável, tentou escapar. Nuki, vou cuidar do jardim. Ai, essa garota! Reclamou Chuja. Tô te dando um conselho que nem pagando você conseguiria. Ei, sua cabeça dura. Vai ficar sozinha para sempre desse jeito. Mas Lee Yeon, já se afastando, respondeu sem nem virar o rosto. Senhora Chuja, para mim, casamento e parceiros só trazem problemas. Enquanto andava em direção ao jardim, o vento soprou suavemente entre as árvores, como se guardasse o peso de um passado que ela se recusa a encarar. Como agora? Mas chamar isso de nada acontecendo, quando se está escondendo um assassino dentro de casa, era, no mínimo, irônico, porque muita coisa já tinha acontecido. Lee Yeon lançou um olhar discreto em direção ao segundo andar. Era impressionante como o ser humano se acostuma. No início, ela mal conseguia respirar. O medo de que ele acordasse a qualquer momento a deixava em constante estado de alerta. Mas os dias passaram, um após o outro. E, com o tempo, a apreensão deu lugar a uma estranha forma de alívio. O relógio voltou a bater. Meia-noite, de novo. Lee Yeon suspirou. Já está na hora, disse para si mesma, enquanto se levantava. Preciso tomar banho e subir para o segundo andar. Visitar aquele quarto antes de dormir se tornara parte de sua rotina. Era como confirmar, noite após noite, que o amanhã seria tão silencioso quanto hoje, que nada mudaria, que aquele homem ainda estaria imóvel. Ela girou a maçaneta com cuidado, abriu a porta devagar e, como fazia todas as noites, rezou, silenciosamente, para que ele permanecesse daquele jeito, inerte, inofensivo, vegetativo. Mas o que viu em seguida fez seu coração parar por um segundo. A cama estava vazia. Ela congelou. O quê? As palavras escaparam baixas, quase inaudíveis. Ele não está aqui? Um arrepio percorreu sua espinha. E então, como se ecoassem no fundo de sua mente, as palavras voltaram. Não é nada difícil fazer de você a culpada perfeita. O suor escorreu por sua testa. Ela engoliu em seco. Droga, murmurou. Eu preciso encontrá-lo. De qualquer jeito.
Eu tenho que achá-lo. Foi nesse momento que das sombras uma mão surgiu. Rápida, precisa. Agarrou-a com força. Ela soltou um grito sufocado. Eu vou morrer! Cambaleou. Esbarrou em uma mesa metálica. E o som agudo de bisturis e tesouras cirúrgicas caindo no chão ecoou pelo quarto. Agora, imobilizada, só conseguia pensar. Isso é impossível. Ele ficou deitado por 2 anos. Seus músculos deveriam estar atrofiados, mas ali estava ele. Sobre ela, imponente, forte. Aquele corpo, longe de frágil, emanava uma força inumana. De onde vem essa força? Murmurou, sem conseguir esconder o pânico na voz. Tentou se arrastar. Tentou se livrar dele. Me larga! Suplicou. Com os olhos arregalados, ela encarou o homem. Aquele que durante 2 anos esteve imóvel como uma pedra. Agora, seus olhos estavam abertos. E eram como os de um predador. Frio, calculista, vazios, como um buraco negro. Olhos que não pertenciam a um ser humano comum. E então ele falou. Sua voz era baixa, densa, assustadoramente calma. Não faça barulho. Apenas responda ao que eu perguntar. Ela mal conseguia respirar. Ele continuou. Foi você quem me prendeu aqui? Ou fui eu quem prendeu você? Ela mal conseguiu processar as palavras. Não, não, não é nada disso, gritou, a voz falhando, e pensou desesperada. Kwon Chai-woo, que tipo de vida você levou? Ela tentou explicar. Você só estava doente. Muito tempo. Ficou em coma. Você acordou agora e ainda não está bem. Eu vou chamar um médico. Por favor, só me solte primeiro. Mas ele não se moveu. Apenas a virou com firmeza, encarando-a de perto. Silêncio. E então, uma frase cortante como lâmina. Esse provavelmente é o meu nome. Ela arregalou os olhos. Não era possível. Não podia ser. Então, ele continuou, encostando o bisturi em seu pescoço. Você é alguém importante para mim? A mente de Lee Yon girava. Ela queria acreditar que aquilo era um pesadelo. Mas aí, ele sussurrou. Ou talvez, você seja alguém que eu possa matar, sem pensar 2 vezes. Foi nesse instante que ela teve certeza. Ele perdeu a memória. E agora era como uma arma sem dono, carregada, instável e apontada direto para ela.